Boa noite, salve Maria Imaculada, você que nos assiste. Estamos iniciando mais um curso promovido pela Associação Diocesana Servos de Maria. Iremos tratar com muito afinco os sacramentos, os 7 sacramentos instituídos pelo próprio Jesus Cristo, nosso Senhor. E hoje vamos falar em especial daquele primeiro instituído por Ele mesmo, quando, num diálogo com Nicodemos, falava da importância de se renovar, da necessidade do homem estar renovado em Deus. Então, eu já convido a você a pegar sua palavra no Evangelho segundo São João. No capítulo 3, iremos entender melhor esse diálogo que levou mesmo à instituição a ser confirmado na cruz, onde saiu do peito de nosso Senhor Jesus Cristo sangue e água. Então esse diálogo vai nos fazer melhor entender este sacramento divino para a nossa salvação. Capítulo 3, Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo segundo São João, capítulo 3, versículo de 3 a 12. Jesus replicou-lhe: em verdade te digo, quem não nascer de novo não poderá ver o reino de Deus. Nicodemos perguntou-lhe: como pode um homem renascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no seio de sua mãe e nascer pela segunda vez? Respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não renascer da água e do Espírito não poderá entrar no reino de Deus. O que nasceu da carne é carne, e o que nasceu do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de que eu te tenha dito, necessário vos é nascer de novo. O vento sopra onde quer, ouve-lhes o ruído, mas não sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim acontece com aquele que nasceu do Espírito. Replicou Nicodemos: como se pode fazer isto? Disse Jesus: és doutor em Israel e ignoras estas coisas? Em verdade te digo, dizemos o que sabemos e damos testemunho do que vimos, mas não recebeis o nosso testemunho. Se vos tenho falado das coisas terrenas e não me credes, como crereis se vos falar das celestiais? Palavra da nossa salvação. Glória a vós, Senhor. É com esta passagem, com essa citação belíssima deste diálogo, que eu inicio essa explanação, essa formação católica, baseada nos ensinamentos do nosso próprio Senhor Jesus Cristo e sua igreja, o seu corpo místico. Caríssimos, estamos vivendo um dos piores momentos da história da humanidade e, consequentemente, a igreja passa por este suplício em que os seus fiéis, a cada momento, a cada século, a cada tempo, vai endurecendo seu coração e, como diz São Paulo, o salário do pecado é a morte, no livro de Romanos. E assim percebemos a dureza do coração do homem. Pecados que bradam ao céu: o aborto, a eutanásia, a injustiça do patrão para com o empregado, de não pagar corretamente, pecado contra os 10 mandamentos, em especial, aquele que vai contra o terceiro, de não guardar o domingo, pessoas que realmente não respeitam mais o dia do Senhor, trabalham nesse dia sagrado. Pecado contra respeitar os pais, honrar os pais. Pecado contra a castidade, em que se não mais vê a beleza da pureza de se guardar para o casamento. Outro sacramento tão belíssimo de salvação que será tratado neste curso. E tantos outros pecados que são cometidos. A humanidade não leva mais a sério. A humanidade está doente. Você poderia dizer, mas isso existe desde que o mundo é mundo. Mas, como diz os santos, hoje o pior pecado é ignorar a existência de pecado. Bento XVI também falou isso em um dos seus ensinamentos, e aqui
também cremos nesta verdade. A diferença é que hoje já não se reconhece mais que aquilo é pecado. Então o homem vai endurecendo o coração e adoecendo a sua alma, adoecendo aquilo que tem mais de precioso, que é a sua alma. Porque o homem é diferente das demais criaturas. O homem, quando nasce, é apenas uma criatura. Necessário é passar, por esse renascer, por esse nascer de novo, como foi observado aqui, no diálogo que Jesus teve com Nicodemos. Então, a humanidade está doente. A humanidade nunca esteve tão doente como nos dias de hoje. E a igreja ensina que há os remédios necessários para que sejamos curados. Sejamos, porque todos nós temos as doenças espirituais que precisam ser remediadas. E os sacramentos são esses remédios, a oração, o jejum, a penitência, e mais em especial os sacramentos que nos tornam novamente filhos de Deus, preferidos de Deus. Ao contrário dos animais que não têm alma, nós temos alma e devemos zelá-la para que possamos devolver o nosso corpo, aquilo que nós recebemos de Deus, e estar junto de Deus na morada celeste. Caríssimos, a concupiscência, como a igreja ensina, é aquilo que restou na alma do ser humano quando nosso primeiro pai, Adão, desobedeceu a Deus, desobedeceu e entrou a morte no mundo. Como eu disse, o salário do pecado é a morte. E aí todas as outras tendências que nos levam a pecar foi impregnada na alma humana. Então a concupiscência, como ensina a igreja, é essa tendência de pecar. Nós vamos entender isso neste contexto do primeiro sacramento do batismo tratado aqui hoje. Porque entender a importância da concupiscência, porque é aquela tendência. Então a igreja, ela fala dessa concupiscência de uma forma bem pedagógica para que nós podemos entender. Então, entendido isso, a concupiscência é aquela tendência que restou na alma humana. Mesmo o ser humano sendo perdoado, mesmo o ser humano sendo agraciado por Deus, renovando o seu desejo de amar a Deus, ainda tem essa tendência. Isso será tratado nas demais formações. Mas essa tendência é a raiz do problema. Então eu trouxe aqui, a igreja nos ensina que existem 3 espécies, as principais espécies que levam o ser humano a pecar, que é chamada a concupiscência. A concupiscência, então, é subdividida entre essas 3 espécies. Então, a primeira delas é a libido amante, esse nome em latim, libido, aquela tendência de pecar que leva o ser humano a pecar pelo prazer. Então, a primeira se chama libido amante, que é aquele prazer que todos nós sentimos, que, se não regrado, sendo algo bom, criado por Deus, mas se não regrado, se transforma em pecado, se transforma nesse problema, que é a concupiscência. Então, aquela necessidade do ser humano de se sustentar, de se alimentar, se não regrado, se transforma nessa espécie de concupiscência chamada libido amante. O prazer carnal, que deve ser vivido no sacramento do matrimônio, onde vai ser ensinado mais na frente, também, se não regrado, se transforma na desordem sexual. O sexo foi criado por Deus, algo bom, mas deve ser praticado, deve ser vivido dentro do sacramento do matrimônio. Fora disso, é pecado. Fora disso, é mais um prazer que leva à morte, que leva a não mais a comunhão com Deus, mas a se apartar de Deus e, consequentemente, os males se aproximarão daquela pessoa. A segunda espécie da concupiscência é a libido possuente, que é a concupiscência dos olhos. Então, o ser humano é levado pela imaginação a ter um prazer momentâneo de experimentar aquela experiência de olhar, de ver,
de se emocionar, de provar. Então, a concupiscência dos olhos é essa libido possuente. Como eu disse, algo bom, se feito de maneira desregrada, se transforma em pecado. E a terceira dela, algo praticado pelos anjos que se tornaram decaídos. Talvez um dos pecados da alma, das doenças espirituais, os pecados chamados de pecados capitais, os mais graves, que é a soberba da vida, né? O excesso da excelência. Então, se chama a libido dominante, que é a soberba da vida. A pessoa querer cada vez mais, né, se sobressair, mesmo que isso possa ferir o outro, o próximo e até a Deus. Então, essas três espécies estão dentro da concupiscência, que é aquela tendência que sobra na alma humana, mesmo ela sendo perdoada, mesmo ela sendo renovada. Então, caríssimos, o sacramento do batismo, ele é importante para que nós possamos sair da qualidade de criaturas. Fomos criados à imagem e semelhança de Deus e devemos assim, né, perseverar até o final da nossa vida, para que possamos estar com Deus, né? Então fomos criados à imagem e semelhança de Deus, mas enquanto isso só somos criaturas, para que possamos realmente ser filhos de Deus e poder gozar de todas as benesses, né? Poder ser agraciado por Deus, poder ter a prática das virtudes, dos dons, Deus que distribui seus dons, distribui suas graças, suas bênçãos. É necessário então sermos batizados, sermos, como diz a própria leitura do Evangelho, nascer de novo. Nicodemos não entendia. Nicodemos ainda estava na superfície. Ele não tinha aquele olhar sobrenatural que nos faz ver as coisas de maneira mais ampla, como diz o Salmo, termos vista, termos olhar de águia, para que possamos entender as coisas em sua especificidade, em seus detalhes, de maneira mais clara. Então, o sacramento do batismo é necessário. Deve-se ficar claro isso. Porque o próprio Jesus falou, no versículo 3º, em verdade te digo, quem não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Então, estamos aqui para falar o que pensamos? Não. Nós estamos aqui para falar o que a igreja entende, que a igreja guardou, né, esse tesouro, que é a própria palavra de Deus, os ensinamentos sagrados que foram passados de geração em geração, como o próprio Senhor fala, né, no Evangelho de Lucas, capítulo 10, versículo 16. Ele falando para os seus apóstolos e para todo o povo: quem vos ouve, falando para os apóstolos, a mim ouve. Quem vos obedece, a mim obedece. Quem vos rejeita, rejeita a mim e àquele que me enviou. Então, a doutrina católica é esse tesouro guardado. Então, meus irmãos, o próprio Jesus falou, nosso Senhor Jesus Cristo determinou os sacramentos. E esse tratado hoje em especial, o sacramento do batismo, é necessário sim para a salvação. No próprio Catecismo da Igreja Católica, no seu parágrafo 1257, vai falar sobre a necessidade do batismo para a salvação. O Senhor mesmo afirma que o batismo é necessário para a salvação. Também ordenou a seus discípulos que anunciassem o Evangelho e batizassem todas as nações. O batismo é necessário para a salvação, para aqueles aos quais o Evangelho foi anunciado e que tiveram a possibilidade de pedir este sacramento. Por isso a igreja ela não negligencia, né, esse ensinamento do próprio Jesus. Ide anunciai, pregai o Evangelho, batizai em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então é um dever, não é algo opcional, é um dever mesmo ensinar, né, que as pessoas devem ser batizadas para que possam ser filhas de Deus, para que possam gozar de todas as benesses, dos dons, das graças, das bênçãos, das virtudes divinas e assim alcançar a salvação, serem felizes nessa terra, mas principalmente alcançar a salvação. A salvação nos foi dada na cruz, mas, como eu disse, a concupiscência, que é essa tendência de pecar, nos retira de novo essa salvação. Não porque Deus não é magnânime, não porque Deus não é onipotente, claro que é. Nosso Deus é onipotente,
todo-poderoso, onisciente, sabe de todas as coisas, é onipresente e está em todos os lugares. Mas é o próprio ser humano que decide, quando peca, não mais se aproximar dele, não mais ter as suas graças. Por quê? Como eu disse, a concupiscência é essa tendência. O ser humano é perdoado, o ser humano, quando é batizado, é renovado, se torna filho de Deus, mas o ato de pecar, infelizmente, nos tira, né? E não só isso, nos leva à morte. Então, aqui no Catecismo fala, né, sobre a necessidade do batismo, algo ensinado pelos santos, né? Não é algo novo, né? Algumas frases dos santos, o próprio São Gregório de Nazianzo, ele fala que o batismo é o mais bonito e maravilhoso dos dons de Deus. Chamá-lo de dom porque é concedido aos que, né, nele têm graça, porque é dado também aos culpados. Né? Há um episódio da vida de São Luís, né, um rei que se tornou santo lá na França, né, que ele foi coroado em Reims, né, uma cidade da França, mas ele foi batizado lá em Pempes, uma outra cidade. E ele, maravilhado, né, comemorando aquele momento, no dia que ele foi batizado, ele voltou para sua cidade natal, né, ele morava em Reims, onde ele foi coroado, voltou para Pempes, e aí ele se emocionou, né, e vários santos se emocionaram. Você é convidado realmente a celebrar, né, o dia que você foi batizado. E aí os seus súditos, achando que ele estava se confundindo: não, Senhor, você deve estar se confundindo. O lugar onde você foi coroado, o lugar onde você foi honrado pelos homens, foi a cidade onde você está residindo, que é Reims, e não Pempes, né? Mas ele disse: não me confundi. Eu não me confundi. Eu fui coroado pelos homens nessa cidade, mas o lugar onde eu nasci para Deus, o lugar onde eu me tornei filho de Deus, foi este no qual onde eu celebro hoje. Então, a importância de celebrar o dia do seu batismo. O que nós temos mais a entender, meus irmãos, dito tudo isso, né, e para finalizar, existe também o chamado batismo de sangue, né? No próximo parágrafo, no 1258 do Catecismo, vai falar o quê? Desde sempre, a Igreja mantém a firme convicção de que as pessoas que morrem em razão da fé, sem terem recebido o batismo, são batizadas por sua morte, por sua morte, por e com Cristo. Este batismo de sangue, com o desejo do batismo, acarreta os frutos do batismo sem ser sacramento. Ou seja, aquela pessoa que morreu em razão da fé, ou seja, o martírio, por mais que ela não tenha sido batizada, não tenha experimentado esse sacramento tão divino, mas pelo fato de ele estar servindo a Deus, ter morrido em razão da fé, é o chamado batismo de sangue, né? É válido esse batismo, necessário para a salvação. Então ele foi salvo. Outro tipo de batismo, né, é o batismo de desejo. O próximo parágrafo do Catecismo, 1259. O que diz sobre o batismo de desejo? Para os catecúmenos que morrem antes de seu batismo, seu desejo explícito de recebê-lo, juntamente com o arrependimento dos seus pecados e com a caridade, garante-lhes a salvação, que não puderam receber pelo sacramento. Outra situação: aquela pessoa que estava trilhando o caminho da salvação, mas que morreu antes de ser batizada, mas porque estava servindo a Deus, né, estudando, aqui diz catecúmeno, estava estudando o catecismo, mas morreu antes de ser batizado. Ele tinha um desejo explícito, todos sabiam, ele estava participando das reuniões, ele estava realmente querendo experimentar da graça de Deus, desse dom que é o batismo. Então também é válido o batismo de desejo. E por fim, o batismo daquelas pessoas que não tiveram a graça de ser batizadas, né? As pessoas que morrem sem o batismo, né? Que são aquelas crianças, tantas crianças que morrem, e aqui a gente fala do terrível mal que é o aborto, aprovado em tantos países. Rezemos por todas essas crianças, né, que foram, né, mártires antes de nascer. Rezemos, meus irmãos. Então, elas também foram salvas. Elas tiveram o batismo, né, e estão esperando para que possa estar com Deus, né. Isso é um outro assunto.
aquelas pessoas, aquelas crianças, né? No dia da segunda vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, né? Vai também acontecer esse encontro, né? Dessas crianças que não tiveram a oportunidade de ser batizadas, que morreram, né? Por esse mal terrível que é o aborto. Então, entender, né, os sacramentos não só é uma graça, é algo bom, mas um dever de todo católico. Entender a necessidade de estarmos ligados a Deus através da sua igreja, do seu corpo místico, né, é uma necessidade. Por isso que nós entendemos isso. Se aproxime-se de Deus, aproxime-se dos sacramentos. Logo mais estaremos falando dos outros sacramentos, são 7. Então, não deixe de acompanhar esse curso belíssimo, onde estaremos cada vez mais explicando os sacramentos que são fontes de salvação. Então, curta esse vídeo, compartilhe com seus amigos, o canal no YouTube, Adizema-CC, no Instagram, Adizema Maria, no Facebook, Adizema Maria, ou no grupo Associação Diocesana Servos de Maria. Esteja conosco, você só tende a ganhar. Salve Maria Imaculada e boa noite.